Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Vamos chegando, vamos iniciando. Vamos iniciando. Já vou chamar a nossa convidada para a live. Já iniciamos, já caímos. A internet está um pouquinho instável hoje, né? E eu já inicio aqui chamando a nossa querida amiga Jéssica. Boa tarde, Olá, Jéssica. boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo Tudo certo? jóia. Bom, já iniciei, já caiu, já foi, já voltei. Faz parte. Internet é assim, né? E aí as pessoas vão vendo que a gente está ao vivo, ver que você está ao vivo, eu estou ao vivo. Vamos compartilhando também, colocando, clicando no aviãozinho, vão andando para as pessoas que a gente conhece, né? Para que possam participar também da nossa live. Estou eu enviando aqui para todo mundo. Bom, nosso tema hoje é um tema bem importante, um tema bem legal e que a gente acaba percebendo que não é executado, vamos falar assim, não é feito da forma que poderia ser feito, né? As pessoas acabam falando muito sobre o tema, mas não fazem, né? Isso me preocupa muito quando a gente fala da empatia. Eu tenho visto muita hashtag por aí, mais empatia, mais amor, por favor, vamos pensar no outro, vamos olhar pelo outro, mas são pessoas que eu vejo que não praticam, igual a questão do gentileza gera gentileza, né? Então, assim, esse tema foi um tema que, quando foi pensado, eu logo pensei na Jéssica, que é uma psicóloga super competente, além da fala doce, né, Jéssica? Obrigada. Muito bem vista pelos seus pacientes e pelos seus companheiros de trabalho, então, por isso ela foi convidada para essa live. Então, você é uma pessoa empática? Você realmente pratica empatia? Porque, assim, hoje a gente tem a vaga visão de pensar que ser empático é simplesmente eu me colocar no lugar do outro, né? E isso muito me preocupa porque as pessoas não entendem que não é só se colocar no lugar do outro, é tentar sentir o que o outro sente, além de muitas outras Uhum. coisas, né, Jéssica? Então, assim, eu queria muito que você começasse falando para a gente um pouquinho de uma leve história, falando alguns pontos relevantes sobre a empatia, né? Fica à vontade, o momento é seu, pode falar. Aparecendo perguntas, eu vou te falando, tá? Tá bom, obrigada, Kelly. Obrigada a todos que estão assistindo. Bom, como você falou, é um tema super em alta, as pessoas debatem sobre isso. Os movimentos que acontecem no mundo também fazem a gente pensar sobre isso, né? Quando a gente sente uma dor por uma injustiça social ou uma dor por algum tipo de preconceito, a gente começa a questionar qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer por isso, e a empatia está super relacionada a esse movimento do mundo, né? Por um lado é bom, porque as pessoas passam a pensar mais no outro, mas por outro lado também não tão bom, porque a informação fica curta. A informação não, não é fundamentada, é uma informação superficial. E aí as pessoas acabam não praticando na sua vida no dia a dia e acaba postando mais do que fazendo, né? Essa é a grande questão. Querido, você pratica o que você posta, acontece muito aí, né, Jéssica? Uhum, sim. E quando a gente fala de empatia, faz parte a gente olhar pelo olhar do outro e vai além disso, ela se complementa quando a gente sente pelo sentimento do outro, é sentir junto, é adotar a perspectiva do outro, é enxergar com os olhos dele, através da história dele, do que ele vive, do que ele fez na vida dele, do que ele considera importante. Então, nesse momento, é o momento da gente se despir do que a gente acredita e começar a acreditar como o outro acredita. Só assim a gente consegue, de fato, praticar essa empatia e entrar, se aprofundar no sentimento do outro. E aí a gente consegue trocar a nossa perspectiva, tirar os nossos olhos e colocar os olhos dele. Isso é empatia. A empatia não é eu desejar para o outro o que eu quero para mim. A empatia é eu desejar para o outro o que o outro precisa, o que ele quer para ele. Então, quando a gente fala desse movimento, dessa capacidade,
do nosso cérebro de se colocar no lugar do outro, também a gente pode pensar na capacidade de diminuir as nossas prioridades em nós mesmos e colocar a prioridade no outro. Então, são vários movimentos que acontecem nesse momento, né? Não é só um post, não é só desejar sentimentos bons, não é só. A gente parte para uma ação. E quando a gente parte para a ação, a gente deixa de ser simpático. Porque a simpatia é só a gente sentir muito pelo que o outro está passando. Sinto muito pelo que você está passando. Sinto muito pelo seu problema, sinto muito pela sua situação. Isso é ser simpático. A empatia passa disso. A gente olha pela perspectiva dele. Você entende o que ele de fato sente e como esses sentimentos determinam as ações. Sim. E aí você age junto com aquela pessoa. Isso é empatia. E é muito difícil quando a pessoa não tem consciência desse movimento no corpo, né? O nosso cérebro é condicionado a essa habilidade. A gente tem essa habilidade de uma forma inata na gente. É uma capacidade que nasce com a gente, né? Afinal, somos seres sociais. E dentro da sociedade, para a gente viver em harmonia, a gente precisa entender o que o outro precisa e estar em uma comum ajuda, né? Em sincronia. Sim. Isso é inato. Essa capacidade. Opa, atrapar um pouquinho. Voltou. Voltou? Voltou. Essa capacidade Ótimo. Essa capacidade de ser empático faz a gente se manter em sociedade. Se não fosse isso, talvez a gente não seria uma sociedade hoje. O ser humano é um ser super sociável. A gente depende disso atualmente, né? Então, é comum que o ser humano e outros primatas, tem vários estudos com outros tipos de primatas que têm essa característica de olhar a necessidade do outro e viver em comunidade, usar esse fator para viver em comunidade. E aí a gente entende que faz parte de uma cognição social. A empatia está ali, inata, para nossa sobrevivência. Entende? Excelente. Jéssica, o que eu entendo muito sobre empatia, você falando sobre isso, eu lembro muito de algumas atitudes que a gente tem durante o dia a dia e que, como a gente fala da questão da ação, né? Existem duas questões que me chamam muita atenção nesse tema, principalmente no tempo que a gente vive, né? Realmente é um período, não que os outros não precisem, mas é um período que a gente precisa ter mais empatia, sim. Né? O fato de ter que usar máscara, porque eu estou pensando no próximo, eu não estou pensando em mim, eu estou protegendo o outro, né? Mas não é só isso. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, Jéssica? E assim, eu estava conversando com uma amiga minha, inclusive eu vou fazer meu próximo curso vai ser com ela, sexta-feira, né, na semana que vem, e a gente estava falando um pouquinho, e eu vejo as publicações dela falando sobre a questão do pensar no outro, né? E aí hoje se fala tanto de deixar os calçados fora da porta de casa, né? Porque você está chegando da rua por causa do vírus, por causa do corona, e você deixa ali do lado de fora para que você proteja a sua família, né? Porque é o seu bem maior ali. Mas a gente não para pensar que vai ter alguém ali do lado de fora que vai ter que limpar. Quem mora em prédio, né? Quem mora em casa, tudo bem, tem a sua casa. Mas aí eu estou pensando naquela pessoa, ou eu estou tomando a ação de tomar o cuidado pela vida dela também, porque eu estou colocando ali os meus calçados. Por exemplo, tem 2 filhas, tem meu marido aqui na minha casa, somos em 4. Né? Então eu cuido do outro, eu deixo lá, eu cuido da minha família, eu deixo lá fora, mas quando a pessoa vem limpar o meu hall do prédio, ela acaba fazendo o quê? Tendo que tirar do lugar para limpar. E aí? Eu não estou pensando na próxima pessoa também. Né? Eu não estou tomando esse cuidado que eu tomo com a minha família, com ele. E isso é um problema muito sério. Né? E hoje já existem algumas questões de zona suja na sua casa que você pode fazer, que evita um pouco o contato. Né? Mas é lógico que a gente tem que cuidar da família, mas também pensar no que o outro pode te prejudicar. E uma outra questão que me preocupou muito esses dias, a gente vendo notícias, às vezes dá até vontade de parar de ver jornal, não sei se você é assim.
Quando teve aquela questão do Black Lives Matter, eu acho que é uma questão super pertinente, a gente tem que apoiar sim, eu acho que todas as vidas importam. Mas eu recebi um vídeo, Jéssica, que eu fiquei chocada, que foi, eu não sei se foi nos Estados Unidos, em algum lugar, as pessoas quebrando tudo. As pessoas quebrando tudo, inclusive uma pessoa que saiu, era uma pessoa negra e falou, vocês estão lutando pela causa de negros e eu tô aqui, a loja é minha e vocês querem destruir tudo que eu tenho? Que empatia é essa? Né? E que luta é essa? Então, assim, a gente tentar lutar por algo, tentar ajudar, mas de uma forma justa e pensar naquilo de uma forma coesa, né? Realmente tomar a atitude correta, não é só colocar uma hashtag ou o que você falou, né? Postar porque vai ficar bonitinho na foto. Enfim. Mas e aí, assim, eu quero saber, ô Jéssica, a gente começa a desenvolver a empatia desde pequenininho ou não? É uma coisa que eu tenho que trabalhar quando eu sou adulto. Como é que funciona isso? Então, Kelly, como a gente tem essa empatia que é inata, que nasce com a gente, pelas nossas capacidades de sobrevivência no mundo, vivência em sociedade, a gente percebe os primeiros sinais já logo na primeira infância. O bebê, mais ou menos ali na faixa dos 2, 3 meses, quando ele chora, quando ouve algum barulho estranho, ou quando ele se incomoda, quando alguém está incomodado, a troca maternal do bebê com a própria mãe. São sinais de empatia, são sinais de habilidades que futuramente desenvolvem a empatia, né? E aí o bebê cresce mais um pouquinho, lá pelos 15, 18 meses, depois de um ano, ele começa a se preocupar com o outro, mas sem muito entender o que ele está fazendo. Algumas pessoas algumas mães já devem ter visto isso de o bebê chorar porque outra criança está chorando, mas ele não sabe acalentar aquela criança, ele não sabe oferecer um apoio, ou uma criança chorando, ele vai, pega um brinquedo e oferece, ou uma criança machuca o dedo, ele beija o dedo dele para ver se para de doer. É uma perspectiva de estar direcionado ao outro, mas ainda sem entender como a gente ajusta, né? Nessa primeira infância. Como a gente ajusta aí o que eu faço com isso? O que eu faço quando eu estou sentindo que o outro precisa de mim? E aí a criança vai desenvolvendo essa habilidade ao longo da primeira infância. Quando ela chega mais ou menos ali na terceira infância, entre os 6 aos 11 anos, ela começa a se preocupar com isso. Ela começa a desenvolver os relacionamentos e começa a se preocupar com os amigos, com a professora, com os familiares. Ela começa a ter um interesse social pelas pessoas ao redor. E aí tem um momento ótimo para os pais incentivarem essa capacidade empática. Levar para outros lugares, conhecer pessoas diferentes, conhecer histórias diferentes, movimentos diferentes, conhecer pessoas que vivem de forma diferente é uma forma da criança desenvolver a empatia. E aí pode ter acontecido alguma coisa na infância da pessoa e ela não conseguiu desenvolver. O que ela faz quando ela se torna adulta, né? Essa é uma grande questão. Assim, conheço alguém que não sabe ser empático ou eu não sei ser empático. Difícil a pessoa assumir, né? Geralmente é o outro. Mas, mas quando a gente entende que essa empatia é inata, a gente olha para um outro lado dela, para a empatia como uma habilidade cognitiva que faz parte da nossa inteligência emocional, que pode ser desenvolvida e treinada. A gente treina o nosso olhar. E por quê, né? O nosso cérebro é capaz de aprender novas coisas o tempo todo, de memorizar, tanto que em qualquer fase da vida a gente pode aprender um novo idioma, a gente pode aprender a tocar um instrumento, a gente pode aprender uma área de conhecimento nova, assim também a gente pode desenvolver as nossas habilidades emocionais, e a empatia faz parte disso, então a gente pode aprender a ser empático, a partir dessa capacidade do nosso cérebro de plasticidade, de mudanças e de armazenamento, né? Bacana. Então, como que a gente desenvolve isso, né? É saber quando a gente aprende a olhar para a gente mesmo, reconhecer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando eu aprendo a nomear as minhas emoções, a expressar as minhas emoções, quando aquelas confusões da nossa infância passam, deixam de ser confusões e a gente tem um conhecimento maior sobre elas e um acesso maior sobre elas. A gente entende quem a gente é,
qual é a nossa história, o que fez eu ser assim. Quando a gente passa a entender quem a gente é, quais são os nossos sentimentos e aí expressar, explorar os nossos sentimentos, a gente também consegue reconhecer isso no outro. Então, uma ótima forma de praticar o treino e o desenvolvimento da empatia é se autoconhecer, ter a autoconsciência completa das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas formas de agir, e assim poder reconhecer no outro o que ele sente, o que ele está passando, como ele está agindo. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrando nesse critério da forma que eu posso desenvolver a empatia, eu posso dizer também que a empatia ela passa de pai para filho? Assim, ó, a gente sabe que quando a gente. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu procuro muito tentar mostrar para as minhas filhas a questão da gentileza, do respeito com o próximo, e acaba que se repete, né? A gente é muito exemplo para os filhos. E não só para os filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E a empatia, você ser empático, ela pode ser uma coisa que passa de pai para filho, ou de pessoa para pessoa, não. Ela tem que ser aprendida, tem que. Eu tenho todo esse processo de ter que me reconhecer primeiro, de saber quem eu sou, como eu estou. Como é que funciona? Como qualquer outra habilidade que a criança desenvolve, ela desenvolve a partir da imitação e do fazer, né? É muito mais fácil você ensinar uma criança fazendo do que falando. Isso é óbvio. Em qualquer habilidade. Então, se você quer transmitir essa mensagem para os seus filhos, é melhor que você seja empático e assim eles vão ver como você age no seu dia a dia, como é o seu funcionamento e aprendem a ser parecidos com você. Da mesma forma, as pessoas ao seu redor, os adultos ao seu redor. Você pode servir de exemplo de como desenvolver essa habilidade, de como agir de forma diferente, de como ter um olhar mais direcionado para o outro. As pessoas vendo você praticando isso é uma ótima forma de aprender também. Bacana. E existe alguma forma assim específica? Tem passo a passo, as 6 dicas. Essas 6 ferramentas, que a gente vê muito, né? 6 ferramentas para desenvolver a empatia. 6, 15, quando a gente vai fazer essas coisas, a gente vai pesquisando também, além do que a gente já tem de conhecimento, né? E aí eu fui olhando, eu achei 20 passos para uma vida empática, aí exercícios para empatia. E assim, eu quero saber o seguinte: existe realmente um passo a passo para isso? Ou assim, tem as coisas básicas que você precisa fazer, mas aí você desenvolve a partir daí a sua própria forma de criar empatia. Como é que funciona isso, olhando agora para o âmbito do adulto? Sim. Quando a gente aprende algo novo, o nosso cérebro armazena aquela informação e passa a ser mais natural para a gente, né? Então, tudo tem um princípio na aprendizagem. Desde aprendizagens de habilidade numérica, escrita, até as habilidades relacionadas à cognição social. Então, com a empatia é a mesma coisa, tem um princípio. Talvez não tenha esse passo a passo. Eu vou acordar de manhã, eu vou fazer isso, isso e isso, e eu vou me tornar uma pessoa empática. Talvez esse passo a passo seja mais complicado definir, porque aí depende de cada história, de cada pessoa e tudo mais. Mas tem os princípios. O primeiro princípio é saber olhar para suas próprias emoções e se reconhecer, porque a partir disso você treina o seu olhar para o outro. E aí o segundo ponto pode ser esse, a gente treinar o nosso olhar para o que o outro sente, ou até mesmo como o outro sente, como ele expressa o que ele sente. E o terceiro passo é a gente aumentar as nossas informações e o nosso conhecimento sobre o mundo, ter consciência. Quando a gente sabe mais coisas de mais tipos de pessoas, de causas, de lutas, a gente se torna empático, porque a gente sabe como que aquilo aconteceu, como que aquilo se formou. Por exemplo, o exemplo que você deu sobre as questões do racismo, uma vez que eu olho para a história e vejo como que isso se formou, como que a questão racial se formou em uma cultura, em um país, eu entendo aquele assunto e eu passo a conseguir a olhar com um olhar diferente sobre aquele assunto que talvez não me pertence, que talvez não tenha a ver com o que eu vivo.
mas que eu posso, a partir dos meus conhecimentos, ter um olhar mais empático, ter um olhar mais Uhum. sensível e um olhar que atua voltado para o benefício daquela pessoa e não para o meu. Bacana. Então eu posso dizer então que a empatia tem muito a ver com senso moral e senso ético. Eu estou falando isso porque essa semana, né, eu dei uma aula para, porque eu também atuo como inteligência emocional em uma escola, e eu estava trabalhando sobre senso ético e senso moral, né? E isso vai muito, né, batendo essa questão, porque o ético, igual a gente falou de questão do racismo, a gente às vezes esquece que algumas coisas que a gente faz ou fala acaba causando um problema devido a gente não seguir as regras, não seguir a legislação, enfim. Uhum, E o moral já vem mais do que eu acredito. Eu posso dizer que a empatia vai muito para o que eu acredito ou pelo senso do que é realmente correto, do que é realmente certo ser feito. uhum. Então, quando a gente coloca essa empatia direcionada para o que eu acredito, a gente se torna seletivo. Porque aí você só vai conseguir ser empático com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você acredita. E aí já afunilar muito, ser seletivo em quem Uhum. você quer ajudar, sabe? E aí direcionando esse olhar, talvez, para um senso mais de ética, né, para as questões relacionadas a uma vida em sociedade, uma vida tanto profissional quanto nos relacionamentos, nas instituições que você frequenta, sejam religiosas e tudo mais, você direcionando de uma forma ética, talvez um olhar mais amplo do mundo, você consegue alcançar mais pessoas. Você consegue ser empático com mais histórias diferentes, com mais lutas, causas diferentes, e você consegue atribuir para a sua capacidade de empatia um desenvolvimento maior e mais amplo. Entendi, bacana. E eu queria saber o seguinte: a empatia, quais os benefícios ela pode trazer para mim? Eu, por exemplo, eu, Kelly, como pessoa, sendo empática para o outro, o que ela pode trazer de benefício para mim? É lógico que a gente, sem entrar em méritos religiosos, eu acho que a empatia é muito além disso, né? Lógico que a gente também tem as nossas crenças e o que a gente acha que é certo ou errado, mas a questão também é do pensar qual benefício a empatia traz para mim como ser humano e qual ela traz para o outro, ou qual o sentimento que isso pode trazer, ou benefício para a comunidade em que existe uma empatia maior, né? Uhum. Eu acho que são benefícios em várias áreas diferentes da vida que formam o seu todo, né? Quando a gente pensa em uma pessoa, a gente pensa que essa pessoa se relaciona com outra pessoa amorosamente, que essa pessoa trabalha, que essa pessoa frequenta outros tipos de instituição, que essa pessoa vive em uma microsociedade, num bairro, vive numa cidade, vive num país. Então, quando a gente pensa na empatia, a gente pensa no reflexo dela em todas essas relações que a gente constrói durante a vida. Desde relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamento com amigos, porque uma vez que eu sei me colocar no lugar do outro, uma vez que eu sei olhar para o outro, eu tenho certeza que o meu relacionamento vai ser mais saudável, que as minhas amizades vão ser mais saudáveis, porque antes de julgar, antes de criticar, eu vou entender o que o outro está sentindo, o que ele está passando, eu vou entender qual é a perspectiva dele sobre a situação antes de brigar, de discutir. Então, isso faz com que relacionamentos pessoais e interpessoais se tornem mais saudáveis. No âmbito profissional, a gente já começa a ver um movimento muito grande de liderança assertiva que busca liderar com empatia. É algo que tem sido muito falado nas últimas pesquisas. As pessoas que trabalham em ambientes corporativos falam muito sobre essa liderança através da empatia de uma forma mais assertiva. Pessoas que se aproximam melhor dos funcionários, funcionários que têm relacionamentos melhores com seus pares,
porque eles sabem ser empáticos, ambientes empresariais saudáveis para todos, desde líderes até todos os que englobam esse ambiente. Quando a gente fala de condições de aprendizagem, ensinando empatia nas escolas, você torna salas de aulas mais agradáveis, diminui índices de bullying, diminui índices de preconceitos contra as diferenças. Então, tem, assim, os benefícios são tanto em lugares sociais pequenos, nas suas relações sociais, tanto em condições macro, né? Você vai passar a viver melhor na sua sociedade, no seu bairro, no seu prédio. Você vai saber olhar para o outro, você vai saber interferir quando for necessário interferir em uma situação de discordância. E quando isso toma uma proporção macro-social, a gente começa a ver pessoas que colaboram em temas mais específicos, em causas mais específicas. Então, quando eu me torno empática com uma causa, eu luto por ela e eu faço a diferença nessa causa no meu estado, na minha cidade, no meu país. Não necessariamente eu vou lutar por todas as causas. Porque também tem isso, a gente não tem essa habilidade de ser empático com tudo. Mas se eu luto com uma causa e você luta com outra causa, a gente cria uma rede, tipo acupuntura, sabe? O conceito da acupuntura, que é colocar a agulha num ponto que conecta todo o sistema do corpo. Quando cada um coloca a sua empatia num ponto, conecta todo o sistema e todo o sistema se torna saudável. Então, bacana. os impactos de uma pessoa empática vai desde os seus relacionamentos interpessoais até na sua postura macrosocial, na sua postura diante da cidade que ela vive, do estado, do seu país. Quando a gente olha pessoas que têm habilidades de gestão de ONGs, gestão de trabalhos voluntários, são pessoas que decidiram direcionar a sua empatia para uma causa. Não necessariamente todas que existem, mas aquela causa acerta um ponto da sociedade que, se outras causas se juntarem ali, a sociedade por inteiro se torna mais agradável e mais saudável. Poxa, que legal. Então, eu posso dizer que a empatia tem muito a ver também com eu aceitar a questão do outro, da opinião do outro também, pela causa que ele luta. Não quer dizer que se eu não apoio a mesma causa que você, eu estou sendo menos empático, né? A gente passa por algumas coisas agora, a pandemia está aflorando muitas coisas, infelizmente muitas coisas ruins em muitas pessoas, muitas coisas boas em outras, né? Pessoas estão se reinventando. Mas o que a gente ainda vê, e isso já vem de muito tempo, a gente vê muito que as pessoas falando da seguinte forma: não, você pode dar a sua opinião, você pode falar o que você acha, o que você acredita, mas na cabecinha dela tá assim, ó, contanto que você fale a mesma coisa que eu falo e a mesma coisa que eu penso. Eu posso estar enganada pelo pouco que eu estudo de empatia, mas eu acho isso uma enorme falta de empatia, né? Você, principalmente quando você está numa questão de diálogo, né? Porque eu acredito muito no diálogo, é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas. Eu acho que são duas palavrinhas bem distantes, por mais que comece com D, que é discussão e diálogo. Né? Você discutir, você quer impor a sua questão e pronto, acabou. O diálogo não, você escuta, né? Tem aquela troca, e é uma troca saudável. Então, o que acontece? Às vezes eu percebo muita falta de empatia no aceitar o que o outro diz, no aceitar o que o outro pensa sobre isso. E nesse tempo agora, Jéssica, como é que a gente faz? Tudo começando a voltar, o nosso estado, a pandemia só cresce, né? Eu digo, os índices estão crescendo, né? Muitos pontos a melhorar ainda existem, mas também muita gente perdendo o emprego. O que a gente pode fazer para tentar ser um pouco mais empático nesse momento? Não criticar tanto, não julgar tanto e começar a pensar mais no outro também. Quando você me fala dessas situações de discussão e que não se tornam saudáveis, a gente tem que lembrar que a nossa capacidade empática é justamente olhar com a perspectiva do outro.
Então, antes de pensar em discordar com o que o outro pensa, a gente precisa pensar o que fez ele pensar assim. Qual é a perspectiva dele? O que faz ele defender essa causa? O que faz ele se posicionar dessa forma? Então, ser empático também é considerar a perspectiva do outro nessas situações em que a gente entra em conflitos de opiniões e tá tudo bem entrar em conflitos de opinião, não tem problema ter opiniões diferentes, mas qual é a nossa atitude diante desses conflitos? Ser agressivo, praticar violência verbal contra o outro, ter uma comunicação não assertiva, ou a gente pode simplesmente perguntar para o outro qual é a sua perspectiva, por que você pensa assim, me conta um pouco, me explica, e assim conseguir chegar num debate mais saudável, né, da situação. E aí a gente traz isso para esses tempos de pandemia também. Você falou da situação do tirar o chinelo, né, para quem mora em prédios e acaba protegendo a família, mas não protege os funcionários do prédio. E aí tem a questão da gente se adaptar nessa situação, pensando sempre no outro, não pensando só na gente. É como se a gente mudasse a perspectiva, sabe? Quando a gente fala assim, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Não, muda a sua perspectiva. Faça pelo outro o que ele gostaria de ser feito por ele. E nesse momento de pandemia é mais ou menos isso, sabe? Faça pelo outro o que ele gostaria que você fizesse por ele, não o que você pensa que é certo. O que você gostaria que fizesse, o que o outro gostaria que fizesse por ele. Talvez agindo dessa forma, a gente consegue diminuir os índices de pessoas na rua, diminuir os índices de contaminação, agindo corretamente. Algumas pessoas não estão usando máscara, não estão se protegendo, e aí você pensa, mas eu não ligo, eu não vou, eu não. Aí você ouve esses absurdos, né? Eu não ligo, eu não me contamino, a minha família está protegida, mas e o outro? O que você pode fazer por ele nesse momento para não contaminá-lo? Mas eu não moro com nenhum idoso. Mas e no seu prédio? E na sua rua? E no supermercado que você frequenta? Quais são as pessoas que estão ali? Então, essa é a importância, mudar a perspectiva. Não pensar mais, faça pelo outro o que você gostaria de ser feito por você. Faça pelo outro o que o outro gostaria que seja feito por ele. Entende? Porque nessa prática diária que a gente constrói as nossas habilidades empáticas, que a gente aumenta a nossa cognição e a gente aprende a trocar. É como se a gente trocasse os nossos olhos. A gente tira a nossa perspectiva e coloca a perspectiva do outro sobre a gente. Excelente. E aí nós falamos, até lá no começo, quando você falou de algumas dicas para dar uma melhorada na questão da empatia, né? A gente fala muito sobre olhar para mim, de olhar para o eu, para olhar para mim primeiro antes de olhar para o outro. Eu até gosto muito do exemplo do avião, né? Que quando você está dentro do avião, o que acontece? A primeira coisa que a aeromoça fala é que se o avião despressurizar... Opa, embolei a língua. Se despressurizar, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? É colocar a máscara em você para depois olhar, colocar na do outro. Né? Provavelmente, eu que sou mãe, quem eu acho que é mãe, quem tem filhos, pensaria primeiramente em colocar nos filhos. Né? Mas o que acontece? Você colocando nos filhos, você não consegue ajudá-los. Porque se você não tiver ali, como é que vai fazer? Então, por isso que o interessante é você colocar em você primeiro. A questão é o seguinte, a gente não se confunde um pouco em quando eu estou cuidando, olhando para mim, focando mais em mim, das pessoas confundirem isso com o egoísmo, a pessoa egocêntrica acha que ela é o centro, está olhando só para ela é o foco das questões, isso pode se confundir ou não? Talvez seja uma coisa que precisa ficar mais definida, né? Porque quando a gente fala de autoconsciência, a gente não fala de narcisismo, egoísmo. A gente fala de olhar e agir com o que a gente pode sentir e fazer. Então, assim, olhar para mim e agir comigo, sabe? Isso não chega a ser egoísmo, porque uma vez que eu sei agir por mim, que eu conheço a minha história, que eu conheço o que me tornou como eu me tornei,
que eu conheço o que me faz tomar certas atitudes, o que me faz tomar certas escolhas, uma vez que eu conheço os meus defeitos e as minhas qualidades, eu consigo ser melhor para o outro. Como você citou do exemplo de ser mãe. Uma vez que você conhece o que da sua criação determinou os seus comportamentos e o que é necessário mudar e o que é necessário permanecer ou melhorar, você consegue ser uma mãe mais eficiente para suas filhas. Porque você tira de você aquilo que talvez não seria tão fácil de manejar na sua Entendi, relação com ela. entendi. Assim, eu gosto de lembrar muito, a gente vai passando uma idade, você ainda é muito novinha, né? Mas a gente vai chegando numa idade que a gente faz a reflexão dos locais que nós já trabalhamos, né? E uma época, lá quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei em um local que tinha atendimento para idosos, né? E eu lembro que as pessoas que trabalhavam comigo não gostavam de atender idosos de jeito nenhum, porque os idosos demandam muita atenção, né? Eles estão ali, na verdade, a maioria das vezes, eles fazem coisas ali que nem precisavam fazer, eles poderiam fazer de outra forma, até alguém para fazer, mas eles querem ir para primeiro sair de casa, né, para ter atenção, principalmente isso aqui da conversa, né, que a gente fala, dá aquele carinho. E aí eu lembro que as pessoas falavam, nossa, o que você gosta? E eu falava muito sobre a questão da pessoa ser única, né? E falar assim, cara, esse é o único momento que essa pessoa tem comigo naquele dia. Né? Igual quando é professor, é aquele momento daquela aula, é o único que eles vão ter. Então eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu tenho que ajudar da melhor forma possível. Eu posso considerar isso também sendo empatia ou não? Isso é apenas uma forma de eu ajudar o outro, mas sem a perspectiva de eu olhar para ele também e suas necessidades. Não, com certeza isso é uma forma de praticar empatia, porque você está ali se disponibilizando para uma pessoa que você entende que ela precisa da sua disponibilidade. Então, isso é ser empático, é você entender que a necessidade dela também. Você entender que a necessidade de um cliente idoso é diferente da necessidade de um cliente mais jovem. Isso é colocar a empatia em prática em funções do dia a dia. Ah, que bacana. E assim, você tem alguma indicação, Jéssica, sobre algum exercício, alguma coisa? Porque assim, eu gosto particularmente muito da meditação. Eu gosto de meditar, de tentar procurar o meu eu, assim, dessa forma, né? Do silêncio, de me escutar, de tentar ficar da melhor forma possível, quietinha. Tem algumas ferramentas, né? Eu sei que a gente falou sobre a questão de algumas técnicas, dicas do que a gente pode fazer, mas existem algumas ferramentas que podem auxiliar nesse desenvolvimento da empatia, tanto para criança quanto para adulto. Sim, existem. Para criança, ali perto da terceira infância, né, dos 6 aos 11 anos, é bom que os pais busquem incentivar esse lado empático, porque é o momento que a criança começa a buscar por relações sociais. Ela começa a se importar mais com os amigos, com os familiares. Então, os pais percebendo esse movimento, é interessante conduzir de uma forma melhor. Um exemplo é levar a criança, talvez, a um abrigo social, ou um orfanato, até mesmo comunidades diferentes do estilo de comunidade que ela está inserido. Isso faz com que a criança desenvolva um olhar diferente, né, sobre as histórias. O interessante da empatia é que a gente precisa entender que são histórias que formam as pessoas. E quando a gente entende as histórias, a gente passa a compreender melhor o que fez ela ser assim, e a gente consegue enxergar com os olhos dela e mudar a nossa perspectiva. Trava a língua. Trava. E quando a gente direciona as crianças para entender histórias diferentes, é um grande passo já na vida dela. E na nossa vida adulta, a gente pode praticar primeiro essa autoconsciência, né, sobre os nossos sentimentos e o que a gente expõe. Então, a gente sempre deve se perguntar em situações de
de conflito ou em situações de desânimo, em situações de raiva, a gente sempre deve se perguntar o que eu estou sentindo, nomear o sentimento, agora eu estou sentindo raiva, agora eu estou sentindo tristeza, agora eu estou frustrada, agora eu estou com vergonha. Nomear os nossos sentimentos e perceber como a gente expressa. E aí começar a fazer isso com o outro, mesmo que seja nas nossas relações interpessoais. Começar a perceber como o outro se expressa. Discutir com um amigo. Pergunta para ele o que você sentiu agora, por que que você agiu desse jeito, por que que você o que na sua história te fez agir desse jeito. E aí a gente passa a treinar o nosso olhar. A gente passa a treinar o nosso olhar sobre o sentir do outro. Porque a questão prática da empatia está aqui. Treinar o meu olhar a sentir pelo olhar do outro. E eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu entender as emoções dele. Eu só vou entender as emoções dele se eu estiver entendendo as minhas. Então a gente treina dessa forma. E uma outra dica, eu acho que é aumentar as nossas informações sobre o mundo, né? Sobre as histórias, sim, sobre como as culturas foram constituídas, sobre como as pessoas são constituídas, sobre o que é ser criança, o que é ser jovem, o que é ser idoso. Uma vez que a gente sabe o que é ser um idoso, mesmo sem estar naquela fase da vida, a gente entende quais as necessidades que ele precisa. Mesmo que não seja um indivíduo, mesmo que seja generalizado. Eu entendo quais são as dificuldades da vida da terceira idade, eu consigo oferecer o mínimo quando eu encontrar uma pessoa idosa. E por aí vai, assim, a gente vai entendendo as relações. A questão do idoso, ou deveria, né? Porque eu fico com muita dó, eu vejo muita coisa, assim, você também deve ver como psicóloga, né? Os maus tratos dos idosos e a gente esquecendo que a gente já chega lá, né? Uhum. E aí agora eu vou te voltar lá na primeira pergunta da live. Eu posso falar assim, ó, esse já é meu, eu sou bem comunicativa, então eu gosto de conversar, eu chego sorrindo, sorrindo, a segunda eu já escutei assim, gente, hoje é segunda-feira e você tá chegando sorrindo, pelo amor de Deus, como é que pode? Porque assim, eu pratico muito o ser feliz, eu gosto disso, isso me faz bem, eu acho que transmite boas energias para a pessoa. Mas assim, vamos supor, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sorrio e falo muito. Eu sou uma pessoa empática? Que é o que eu vejo. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu falo muito, eu uso hashtag, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas... É o que eu falei no início, né? A simpatia é diferente de empatia. A simpatia é você sentir com seus sentimentos o que o outro está vivenciando. Então, eu sou simpática quando uma pessoa perde alguém, eu falo meus pêsames. Eu sinto muito por você. Isso é ser simpático. Agora, ser empático é trocar a perspectiva. É a gente se despir do que a gente é a gente se colocar ali no lugar do outro, se entregar, sabe? Perguntar o que realmente ele precisa, o que realmente você pode oferecer para ele. Então é muito diferente. Uma pessoa simpática pode ser totalmente não empática, porque ela pode ser sorridente, cumprimentar todo mundo, ela pode se solidarizar com dores de diferentes tipos de dores, mas ela pode praticar um preconceito, mas ela pode não oferecer auxílio a quem precisa na hora que precisa. Ela pode ser completamente negligente com as situações ao redor, com as coisas que acontecem nas relações, tanto interpessoais como na questão da sociedade no geral. Então, não necessariamente simpatia tem a ver com empatia. A simpatia é quando a gente consegue sentir com os nossos sentimentos o que o outro está sentindo e, assim, eu me solidarizo com isso, sinto muito e tal. Agora, quando eu sou empático, eu consigo tirar os meus sentimentos de mim e olhar para o que ele está sentindo. Excelente, Jéssica. Olha,
Eu só tenho a agradecer, né? E aí eu volto à pergunta: será que eu sou realmente uma pessoa empática? Será que realmente eu estou fazendo, estou tendo atitude, na verdade, de empatia, de olhar para o outro? Então eu acho que agora é a hora da gente refletir um pouquinho, ao invés de eu cobrar que o outro seja mais empático, que eu seja mais empático. Né? Eu tenho que olhar, aí eu volto também essa questão do eu olhar mais para mim. Eu preciso muito mais ver as minhas atitudes do que eu ficar julgando os outros. Que nessa de julgar o outro, eu já estou deixando de ser empático, né? Então, assim, eu agradeço a sua participação. Eu amei o nosso bate-papo aqui, a nossa troca, né? E eu acho que só tem a acrescentar. Amanhã a gente vai estar